vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Olá, que a paz do Senhor esteja conosco nesse tempo de reflexão da palavra do Senhor. Semana passada fiz uma pergunta, o que virá primeiro? Será a volta de Jesus ou será o fim da pandemia? Na verdade, a resposta é: eu não sei. Mas o que eu sei é que devemos estar prontos para os dois. Nós estamos nos preparando para o fim da pandemia, mas eu também tenho que estar pronto para a volta de Jesus. Eu creio que virá primeiro o fim da pandemia. Por quê? Porque Deus não quer que nenhum se perca e que todos cheguem ao arrependimento, ao pleno conhecimento da verdade. Por isso a palavra de 2 Pedro para nós hoje vai nos dizer, 2 Pedro 3, 1 a 13, que diz assim: Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo, e ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta que, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro começa, meus amados, ele procura despertar aquilo que já foi um dia esclarecido. E Pedro diz para recordar o que foi dito sobre os mandamentos do Senhor. O que Pedro quer dizer aos seus irmãos e também a nós é que a verdade é que nós necessitamos ser lembrados mais do que informados. Ou seja, nós já sabemos. Porque se a gente não for lembrado, vão vir escarnecedores, aqueles que zombam de Deus, zombam das coisas de Deus. E andando segundo as suas promessas, segundo as suas paixões, segundo os seus desejos, vão argumentar que a demora significa uma falsa esperança. Porque até o apóstolo Paulo dizia que nós, os vivos, quando Jesus voltar, lembra que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 18, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. É por isso que eles ficavam argumentando que estava demorando, porque até o apóstolo Paulo tinha dito, nós, os vivos. Então eles estavam duvidando da futura realidade do reino de justiça. E por duvidarem, eles andavam nas suas paixões, andavam por seus desejos, andavam fazendo o que eles queriam. E eles diziam, onde está a promessa da vinda? Continua tudo do mesmo jeito, nada mudou, ninguém ressuscitou. E aí diz a palavra que desde que houve céu e terra, desde a criação pela palavra, ou seja, eles esqueceram que Deus já interviu na história quando mandou o dilúvio. E também agora pela palavra, ele diz que a riqueza tem tesourados reservada para o dia do juízo, pela palavra. E ao mesmo tempo, o Deus que declara que criou o universo é o mesmo Deus que anuncia a sua destruição. E ele diz uma coisa, o apóstolo Pedro, para nós também, há uma coisa que jamais se deve esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eu fiquei pensando, estamos em 2021, arredondando para nós um cálculo 2020. Ou seja, 2 dias, segundo Deus, mais 20 anos. 20 anos sobre 1000 anos é 2%. Então, um dia é 1000. Então, 2% de um dia, 24 horas, é 48 minutos. Então, se passaram desde o nascimento de Jesus, segundo o tempo de Deus, 2 dias e 48 minutos. Para nós, 2020 anos. Por mais que os incrédulos digam que está demorando, o cristão ele não deve desanimar acerca da promessa do futuro. Deus não marca o tempo segundo a medida dos seres humanos. Isso ele já tinha dito lá no Salmo 90, versículo 4, que diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. A demora do cumprimento da promessa tem o objetivo de quê? De afastar o julgamento e estender a graça. Por isso, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Para nós se chama tempo cronológico, para Deus se chama kairos, é diferente. Então, não demora o Senhor a sua promessa, como alguns estão dizendo. Pelo contrário, Ele é paciente, Ele é longânimo, porque Ele não quer que nenhum morra, que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da palavra de Deus. E aí então Ele virá, quando ninguém se espera, com sinais nos céus, e aí nós devemos estar preparados para isso, estar prontos para isso. Diz a palavra, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor no dia de Deus. Sinais serão vistos, esperando o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, essa é a promessa. Meu irmão, minha irmã, na verdade está demorando porque nós não estamos nos apressando. Nós temos o privilégio de apressar a vinda do Senhor. Como? De algumas formas. Primeira, seguindo e considerando a vontade do Senhor. No versículo 2 diz, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos. Ou seja, recordar e seguir esse Deus, considerar esse Deus é crer nesse Deus. Eu preciso crer nesse Deus e muitas vezes a gente não segue, não considera, não crê porque a gente tem dúvidas. Geralmente a gente tem dúvida pela certeza da salvação. Mas o que está por trás da certeza da salvação é o mérito. Achamos que não somos bons o suficiente para Deus se importar conosco, ou o contrário, que achamos que somos bons e merecemos ser salvos porque tem gente pior do que nós. Mas para Deus não é assim. Deus pede fé e crer
no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, se queremos apressar, temos que anunciar Jesus. Isso Jesus já disse lá no princípio das dores, em Mateus 24. Olha o que ele disse no versículo 12 a 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, se seguimos, se consideramos esse Deus, se cremos nesse Deus, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus nos desafia a viver essa palavra em santo procedimento e piedade. Quando a gente compreende que esse santo procedimento, Deus nos diz que como devemos fazer isso. Semana passada, compartilhei o Filipenses capítulo 4, versículo 9, onde eu disse que o versículo diz, né, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Mas também agora falamos de viver um procedimento e piedade. E se olharmos o versículo anterior, vamos ver como fica o que Deus tem nos chamado para viver um procedimento. Versículo 8 de Filipenses 4, e vamos ler o 9 também. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também recebestes, e aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, e isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Quando Deus diz para a gente proceder piedosamente, de uma forma digna do Senhor, Ele não fala em obras, Ele não fala no que a gente pode fazer, mas sim, piedosamente, como nós já aprendemos, é colocar-se no lugar do outro, e isso se chama amor. Então, não existe maior exemplo de amor do que Cristo Jesus, de ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Então, quando Deus nos chama a segui-lo, quando Deus nos chama a viver segundo a sua vida, Deus também diz para a gente, em terceiro lugar, lembrar. Lembrar que a graça de Deus é mais importante para o Senhor do que o juízo. O desafio de Deus é a gente buscar aquele perdido, aquele que a gente sabe que não conhece Jesus, aquele que anda afastado de Jesus, que a gente possa realmente buscar esse perdido, porque nós temos ainda muito tempo, ou pode ser hoje. E em quarto lugar, fala em esperar, esperar vigilante. E de que forma esperar? Em paz e santidade. A verdadeira paz que vem no Senhor Jesus Cristo, e viver um processo de santificação, que é a santidade. É cada dia buscar mais o Senhor, cada dia melhor. Tito, em capítulo 2, versículos 13 a 14, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Piedade. Fica para nós esse desafio de que está chegando a hora de seguir a Cristo, viver a Cristo, lembrar de Cristo e esperar por Cristo. Fique na paz, Senhor, e sirva ao Senhor em nome de Jesus. Amém.